Boa tarde a todos, tudo bem? Estão conseguindo ouvir, Márcia? Está Sim, saindo o som? Getúlio, escutamos bem. Aqui eu estou na aldeia e aqui a nossa internet ela não é das melhores. Então a gente ainda está saindo do sinal de fogo, né? Para entrar dentro das tecnologias. Então, nessa tarde, primeiramente, eu vou agradecer o convite estendido a mim para representar nesse momento a nossa universidade, né? A nossa Chapecó é uma das universidades que hoje, para mim, enquanto Caingangue, é um dos nossos territórios conquistados no decorrer dos anos aí, dos tempos, dentro na nossa região, porque assim tem trazido para dentro da universidade nossos indígenas e tem levado a universidade para dentro das comunidades caingangues, principalmente. Assim, fico feliz em poder compartilhar um momento com o professor Leonel, o Jorge, o professor Ireno, o professor Elcio, foram meus professores, meus mentores, né? E, assim, a minha vida, a ideia desse trabalho, dessa conversa nessa tarde, é justamente falar um pouco dessa minha passagem dentro da universidade e o que eu tenho percebido, assim, com os indígenas no caminho da formação superior. Assim, o título do meu trabalho sobre a reexistência indígena na universidade é justamente que nós temos hoje, na nossa região, onde é habitada pelos caingangues, é interessante falar também, que nós somos parte do grande povo caingangue, nós somos a terceira maior população indígena do estado brasileiro. Nosso povo está dividido nos 4 estados na região sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e o estado de São Paulo. São 4 estados, o nosso etnoterritório. Para falar dos caingangue, assim, para mim, enquanto caingangue, é uma honra, porque eu sou nascido em terra indígena, sou criado em terra indígena, meu pai é indígena, sou faço parte da 4ª geração de liderança indígena, tenho nascido no movimento. E a relação nossa com a nossa ancestralidade caingangue ainda ela é muito forte. Eu estou vindo, já tenho mais de 40 anos, e tenho mais de 30 anos que eu estou dentro, acompanhando o movimento, tendo essa participação direta, assim, a partir do movimento das lideranças indígenas. Tenho visto, assim, com o decorrer dos anos, que nós indígenas, lá no início dos anos 90, e se o Leonel depois, de repente, pode falar, nós éramos uma minoria dentro de sala de aula, dentro das universidades. As condições, elas eram precárias, porque nós somos, assim, o povo caingangue, ele é herdeiro de um processo de pacificação forçado dado dentro do Brasil, em que nós fomos, como maioria, grande maioria dos povos indígenas no Brasil todo, nós fomos jogados dentro de pequenos territórios e foi criado a partir do próprio Estado, assim, imposta uma ideologia de submissão. A maioria dos índios, eles foram submissos ao sistema, e quando nós saímos da aldeia, há uma barreira muito grande a ser quebrada. Primeiro, que a primeira coisa que acontece é que coloca em choque a nossa vida com a vida na cidade, com a vida dentro da universidade. Quando se pensa, por que os índios, agora que foram acordar, nós devemos agradecer hoje, tenho que agradecer ao Uno Chapecó, tem a Universidade Federal de Santa Catarina, mas principalmente a Uno Chapecó, que ela vai trazer para dentro da terra indígena o curso de licenciatura intercultural, vai trazer o curso superior para dentro da terra indígena. Quando traz para dentro da terra indígena, o contato com a epistemologia, com essa ciência do homem branco, ele não é tão pesado em relação ao conhecimento tradicional. Eu fui um dos mestrando agora na última turma de mestrado da Chapecó, e eu já conversava com o professor Ireno, conversava com os mais professores, sobre essa questão forçada que nós temos que transformar, em muitos casos, pegar o conhecimento dado dentro de sala de aula e transformar para o conhecimento nosso, que nós levamos para dentro da universidade,
e, ao mesmo tempo, transformando. Quando eu falo que nós estamos de mãos dadas com a nossa ancestralidade, é justamente por isso. Porque, assim, nem tudo que se fala dentro da universidade é aproveitado dentro da comunidade indígena. Quando o universitário ele começa a sua caminhada dentro da universidade, a primeira coisa que nós encontramos de dificuldade é a forma de expressão, muitas das vezes, de quem está trabalhando, dos colegas, porque assim, nem todos têm essa paciência, têm esse conhecimento de causa. E, assim, como nós vivemos em uma sociedade baseada no capital e ela está ligada, geralmente, assim, principalmente na questão eurocêntrica, na questão de ver todos de igual para igual, muitas das vezes nós indígenas, que somos uma minoria e que temos, apesar de todo esse processo violento que passamos de integração à sociedade nacional, muitos princípios culturais e que estão enraizados dentro da gente. E quando você sai para fora, quando você entra no campus, que você se depara com o mundo do homem branco e ainda o mundo universitário, onde todo mundo tem o direito de opinar e de colocar sua ideia, muitas das vezes os indígenas eles acabam desistindo, eles acabam voltando para casa porque eles não conseguem se adaptar ao mundo universitário. Então, eu venho trabalhando, tentando conversar, tenho conversado com meus colegas, principalmente na educação, que lá nos anos 90 nós tínhamos aqui, por exemplo, na minha aldeia, a escola nós tínhamos somente pessoas não indígenas trabalhando. Nós tínhamos ali 3 ou 4 indígenas, o restante eram não indígenas. E era ensinado dentro da escola da mesma forma que era ensinado fora da terra. Apesar da conquista, apesar de todo esse movimento que a gente teve lá na construção da, do, dos artigos dos índios dentro da própria Constituição, lá em 88, graças ao grande movimento das lideranças indígenas, a gente vem tentando desconstruir esse pensamento de submissão, ou tentando decolonizar de novo a comunidade. Nós temos aí um grupo grande hoje de professores dentro das escolas indígenas que, em alguns momentos, ainda são analfabetos assim desse novo mundo. Por quê? Porque nós temos a nossa vida e nós se deparamos com um sistema, por exemplo, dentro da educação, um sistema que não é nosso. Uma educação que não foi pensada com os índios, foi pensada para os índios e não com os índios. E isso, para nós, causa um atraso muito grande. Nós estamos vendo agora essa nova visão de educação que está vindo, por exemplo, novo ensino médio. O novo ensino médio está sendo aplicado, colocado, a proposta feita a partir da BNCC, em muitos casos, ele não está relacionado à forma de educação que a escola quer. Como é um programa nacional, em alguns casos, em alguns momentos, nós não vamos poder alterar. Nós vamos ter que nos adaptar uma vez. O Estado brasileiro ele está fazendo com que a gente se adapte a não. Tenho tentado trabalhar eu já trabalhei, trouxe o título da minha graduação como as várias faces da violência na terra de Chapecó, mas relacionado ao povo cainga. Nós estamos tendo aí, e eu não sei se é o momento, mas há de se falar, nós estamos tendo alguns movimentos contrários, nós estamos tendo confronto de indígena contra indígena por causa do processo de arrendamento no estado do Rio Grande do Sul, já passou em Santa Catarina, já está andando no Paraná. Tema que nos fez se adaptar a isso, entendeu? Nós estamos vindo, assim, dentro da universidade, o acadêmico ele tem duas funções bem diferentes do acadêmico dito normal dentro ali do grupo, porque assim, ó, eu vejo enquanto indígena que eu tenho que buscar a maior parte do conhecimento aplicado pelo professor, assim, orientado pelo doutor, pelo mestre que está nos ensinando, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir a minha ancestralidade, porque lá na minha aldeia,
o detentor do conhecimento não é o professor que está em sala de aula, mas é o meu pai, é minha mãe, é meu avô, minha avó, é o meu sogro, a minha sogra, é a criança, são os animais, são a natureza, é toda essa cosmologia que envolve a comunidade, que envolve o acadêmico indígena, que muitas das vezes ele entra em choque com o conhecimento dito universal, o conhecimento aplicado dentro da universidade. Então, nós estamos trabalhando, conquistado esse espaço. Eu digo que a Universidade da região de Chapecó, a nossa UNO Chapecó, digo, é um território indígena hoje, que a gente conseguiu, a partir da colaboração dos indigenistas que estão lá dentro, e aí eu cito aqui, poderia citar o nome de vários, mas eu coloco aqui representando todos, o nosso querido professor Leonel, que foi um trabalho que nós foi construído a partir dos anos e com muita luta, com muito sofrimento. Nós temos, provavelmente agora, nesse momento, estão assistindo a turma, alguns acadêmicos que são do curso da licenciatura no Chapecó, e que eles são fruto da batalha das nossas lideranças e também dos indigenistas dentro da universidade. Uma outra coisa que também nós lutamos dentro da universidade e que eu gostaria de deixar registrado é essa luta, entendeu? Além da desconstrução ideológica que nos foi imposta ao longo do processo, é também, em muitos casos, nós indígenas dentro da universidade, nós estamos expostos a ideologias que nem sempre são as nossas ideologias, nem sempre são as nossas lutas, e que nós acadêmicos, principalmente, temos que pensar de uma nova forma para não sermos consumidos. Costumo dizer em vários momentos que a minha luta enquanto professor, enquanto acadêmico, enquanto militante da causa indígena, é matar sempre o jesuíta que está dentro de mim, porque esse jesuíta ele é muito forte ainda. Essa ideia de se manter isolado, de desconstruir essa realidade, ainda é uma luta que a gente está começando a andar agora. E assim, não há muita coisa a ser aproveitada dentro da universidade se não houver realmente essa desconstrução, se não houver essa luta, assim, essa paridade, essa igualdade do mundo indígena com o mundo não indígena, que é um problema sério que a gente tem enfrentado, porque assim, quando você entra na sociedade, às vezes, fazendo um comparativo, você tem lá dentro da sociedade não indígena, você tem a criança, tem o adolescente, tem o adulto e tem o velho. E parece que eles estão cada um deles estão dentro de uma caixinha. Nós, dentro da comunidade indígena, e que a gente leva para a escola e leva para a vida, é que a nossa vida, ela começa ainda antes do nosso nascimento. A nossa função social dentro da sociedade, ela começa antes do nascimento, porque a partir do momento que a mãe ela está grávida, já tem todo um conhecimento passado dos velhos, pensando naquela criança. Quando a criança nasce, uma criança ensina a outra, e daí assim vai. A mãe ensina, o pai ensina, o velho ensina, o avô ensina, e vai, porque... E nós aprendemos também com a natureza. E quando chegamos dentro da universidade, parece que esse nosso mundo, indo para nós, ele é tão forte que muitas das vezes, dependendo do momento, parece que ele é inferior ao do mundo. Então, quando fui chamado para pensar essa investigação sobre justiça social e educação, a educação dentro das universidades, eu penso assim, que estamos no caminho, mas ainda precisamos construir muita coisa, entendeu? Eu tenho titulação de mestre, mas o meu mestrado, para vocês terem uma ideia, ele tem valor no mundo do branco, porque eu me torno uma autoridade dentro do conhecimento, né? Mas dentro da minha comunidade, a minha autoridade maior é o velho, que é o detentor do conhecimento, é a minha liderança, que mesmo sem uma instrução pedagógica, sem um conhecimento, tem que estar dentro da academia, para mim ainda é a pessoa que detém o conhecimento, porque eu tenho que seguir a minha tradição, tenho que seguir os meus costumes, eu tenho que trabalhar junto com a comunidade e ouvir sempre a comunidade o que há de ser feito
para que aconteça tanto a educação quanto a nossa sobrevivência, porque assim costumo dizer que nós não vivemos, né? Caingangue, os indígenas não vivem, eles sobrevivem, porque assim são muitos ataques contra direitos conquistados, contra a nossa vida enquanto povos etnicamente diferenciados e que estão aí à beira do esquecimento. Já chegamos a quase o extermínio, estamos recuperando a nossa cultura. Nós temos uma perda muito grande, que é essa questão da língua, a escola, a comunidade, o processo de pacificação, tudo isso ele causou assim muitas perdas no decorrer dos anos. Nossas florestas acabaram, nossos animais acabaram, a alimentação não é a mesma dos antigos. Nós estamos vivendo reféns do dessa questão dos transgênicos. A gente vive dentro das comunidades a partir disso. Nós temos uma escola, por exemplo, que está centrada tá dentro da comunidade indígena, mas o que tem de diferente dentro da escola, em muitos casos, é somente o professor índio, porque o que é ensinado, muitas das vezes, é cobrado pelo sistema, que não é para ser aquilo, tem que ser diferente, tem que ser de acordo com o pensamento de pessoas que, muitas vezes, nunca entraram dentro de uma terra indígena. Entendeu? E a universidade, essa luta dentro das universidades, principalmente dos acadêmicos indígenas, ela está vindo para reforçar esse movimento, para nos dar essa autonomia e pensar a partir do nosso pensamento indígena e construir o nosso mundo conforme é para ser feito, né, de acordo com a necessidade, com os usos, com os costumes, com as tradições ligados com essa nossa ancestralidade, com o nosso mundo dos vivos, o mundo dos mortos, esse mundo dos espíritos e o mundo indígena propriamente dito. Acho que não vou me alongar muito, meu tempo já está encerrando, Márcia, mas eu vou daí para depois para responder algumas questões, se for o caso, eu continuo. Muito obrigado pela atenção e